Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender como utilizar o Python para achar raízes de equações polinomiais. Só para a gente lembrar, equação polinomial é algo assim desse tipo, né? X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. E equação polinomial, a gente vai ter tipo, sei lá, seno de x mais 2 igual a zero. Então isso aqui a gente não consegue resolver através desse método. A gente pode ver isso em aulas posteriores. Então, nosso objetivo aqui são resolver equações polinomiais, né? Não importa quantos termos ela tenha. Então, vamos lá. De início, a gente vai importar uma biblioteca que alguém pré-programou, ou seja, não é mágico. Alguém definiu algumas funções que calculam coisas como raízes de polinômios, integrais, derivadas e afins. Então, cada biblioteca vai ter sua especificidade, né, o que ela calcula. E a gente vai usar hoje aqui o NumPy, import NumPy as NP, para poder obter esse método de cálculo de raízes. O Python é uma linguagem computacional que se baseia em língua inglesa, né? Então alguns termos são em inglês, mas nada que assuste. Import de importar, em tradução, como NP. Ou seja, só estou dizendo import essa biblioteca, esse conjunto de elementos aqui, como e dando esse nome, NP, beleza? É uma boa prática de programação a gente fazer isso. Então a gente vai definir quais são os coeficientes. Opa, eu me apressei aqui, né? Primeiro vamos pegar uma equação aqui de exemplo, né? Então, por exemplo, sei lá, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Pronto, a gente tem a nossa equação polinomial e a gente quer achar as raízes dessas equações. E aí, aqui você só vai variar, você vai pegar a mecânica da coisa, né? Qual é a lógica, e você só replica lá para a equação que você tiver, tá bom? Então a gente vai pegar aqui os coeficientes dessa equação, que é o que a gente precisa para aplicar nesse método. Coeficiente vai dizer que coeficientes é igual a abre colchetes. E quais são os coeficientes, né? No caso aqui, vamos pôr aqui embaixo. Vai ser 1, menos 3, vou botar aqui como vírgula, menos 3 e 2, beleza? 1 está aqui escondidinho, a gente não vê, porque não precisa mostrar, mas ele está lá, né, o tempo todo. Então, 1, menos 3 aqui, e mais 2. Aí você altera, né, a partir da quantidade de elementos, quais são os coeficientes que você vai ter aí. A gente vai fazer alguns outros exemplos, e enfim. A gente vai colocar aqui os coeficientes que a gente quer, que ele calcula as raízes. E agora a gente vai chamar o método. Então, as raízes, que é o que a gente quer calcular, vai ser igual a quem? Eu defini aqui em cima como np. Mas eu poderia só ter feito assim, ó, vou botar assim, np.roots, beleza? Eu vou apagar aqui agora NP daqui de cima e vocês vão ver que vai dar um errinho, ó. Mensagem de erro, it's not defined. Ou seja, ele está dizendo que eu não defini quem é NP. Eu citei, mas eu não disse para ele quem é. Porque aqui é quando eu nomeio, eu não nomeei. Para eu usar assim desse tipo, sem precisar, né, nomear especificamente, é só chamar a própria biblioteca que eu importei, tá bom? Pronto, então agora eu já tenho as raízes, só que agora eu quero ver quais são esses valores de raiz, né, que é o que realmente importa. Então vamos testar se o método está certinho. Ó, a gente tem a nossa equação. Para resolver essa equação e achar as raízes, a gente vai usar a biblioteca NumPy. Como a gente pega os coeficientes da nossa equação e chama o método das raízes do NumPyRoots e vem aqui, ó, e coloca quais são esses valores de coeficientes. E depois a gente vai imprimir, né? Print, nada mais é do que imprimir ou mostrar, exibir quais são esses valores das raízes que ele vai calcular, beleza? Pronto, então ó, aqui no terminal, ó, se você tiver aqui, não vai aparecer, então você tem que vir aqui em terminal, que é onde vão ter os outputs. Tá aqui as nossas raízes. Aí vamos lá, vamos ver se realmente está correto, né? Então eu vou definir uma variável qualquer aqui, var qualquer, só para a gente ver se o sistema calculou tudo certinho, né? Se quando a gente colocar esse 2 aqui nessa nossa equação, esse valor realmente vai ser igual a zero, que é o que importa, né? Que essa igualdade seja verdadeira. E quando a gente substituir 1 aqui para ver também se isso vale zero. Então vamos lá, substituindo o 2 primeiro, a gente tem 1, eu vou omitir esse 1 aqui, né? Vou botar só aqui 2 ao quadrado, que a gente define assim no Python, né? Quando a gente quer levar algo
algum valor, a gente bota 2 asteriscos. Quando a gente só quer multiplicar termos, a gente bota só um asterisco. 2 ao quadrado vezes 3 vezes quem? 2, que é a raiz que o sistema calculou, mais 2. Beleza. E a gente pode testar agora var qualquer para o valor de raiz 1, né? Que foi o que a gente vai testar depois. Então, deixa eu botar aqui 2. Esse 2 corresponde ao valor da raiz. Vou botar até assim, 2. E esse 1 corresponde a esse valor 1 da raiz, né? A gente só está aqui validando a nossa resposta. Então, agora eu tenho 1 ao quadrado. O valor de x agora aqui é 1, pelo cálculo do programa, vezes 3 vezes 1, mais 2, beleza? Vamos printar esses valores aqui, vamos exibir esses valores e ver se o sistema calculou tudo certinho. E aqui, então, a gente tem que ter como resposta, quando são valores inteiros, né? Porque se forem valores fracionados, pode ser que o sistema aproxime aquele valor do valor da raiz, né? Então, você não vai ter um valor exato. Mas aqui, como são números inteiros, ó, 2 e 1, a gente vai tender a ter a resposta exata, que é 0. Vamos ver se deu certo. Perfeito. Então, ele só reimprimiu aqui, né? Como eu não tirei esse print do valor da raiz, ele recalculou, deu o mesmo valor anterior, 2 e 1. E aqui estão os valores das raízes. A gente poderia até dar uma organizada aqui e botar teste de valores. E ver aqui o que é que dá. Estou vacilando aqui, que eu tenho que botar aqui como vírgula. Pronto, perfeito. Pronto, testei os valores, refiz aqui e deu 0 e 0. Só foi para dar uma organizada. Então, a gente aprendeu na aula de hoje como utilizar o Python para calcular a raiz de qualquer tipo de equação muito facilmente. Então, vamos só fazer mais um exemplo aqui para ilustrar. Eu vou deixar essa estrutura aqui, que a gente pode utilizar posteriormente, né? Facilita a nossa vida. E vou mudar agora a minha equação, né? Vamos dizer que aqui seja 2, aqui menos 3 e aqui 4, sei lá. Então, agora o nosso coeficiente vai ser aqui 2, menos 3 e aqui 4. Vamos mudar aqui. Vamos pedir para recalcular. Eu vou comentar isso aqui, Ctrl K, Ctrl C. E vou comentar essa linha também aqui para não dar erro. E depois a gente testa, se deu certo. Tá. Vou também dar uma limpadinha aqui, se você quiser limpar a parte do terminal, é só vir CLS, dar um Enter aqui nessa parte de baixo. E agora vamos rodar nosso programa, né, com essa nova equação. Ó, aqui a gente calculou as raízes, só que ela está no campo de raízes imaginárias, né? Então a gente vê aqui que esse método vai calcular, mas se a sua resposta não estiver dentro do conjunto dos números reais, obviamente a resposta vai ser em termos imaginários. Eu sei disso porque tem esse jotinho aqui, ó, que indica que é o conjunto dos números imaginários, beleza? Vamos tentar mais uma equação aqui. Pode ser também do tipo mais simples, né? Do tipo equação linear, que seria ax mais b. Vamos botar aqui um valor que... Deixa eu pensar, vamos botar assim. X mais 2. Mais 2, né? Então, agora a gente só tem dois termos de coeficiente, né? Que é 1 e 2, beleza? Então, vamos substituir aqui no nosso método. 1 e 2, vamos ver qual é o valor da raiz que ele vai calcular. Menos 2. Agora a gente só tem né, um valor de raiz para testar. Então, eu vou tirar esse comentário aqui. Vamos testar aqui, deixa eu apagar logo aqui para não dar erro. Agora, para a gente testar, a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que é assim, né? Algo do tipo assim, ax mais b. E eu sei que esse a vale 1. E agora a gente calculou o valor de x, que vale menos 2. Deixa eu pôr aqui um parênteses, só para evitar qualquer problema eventual. Mais 2. Esse valor aqui tem que dar 0 também, para a gente saber que nosso cálculo está sendo correto, né? Então ele está chamando aqui porque tinha dado um espacinho aqui, dá um erro de iteração.
Teste de valores, opa, zero. Então a gente aprendeu como utilizar o Python para calcular quais são as raízes de equações polinomiais. Lembrando que se eu usar para uma equação do tipo assim, ó, seno de x, tangente de x, log, exponencial elevado a alguma função, né, que não seja constante, a gente não vai conseguir com esse método. A gente só calcula equações como a gente viu anteriormente, né, equações polinomiais. Valeu? Um abraço e até mais.